Funcionou a estratégia do Sampaoli e eu acho que o gol rápido, né? Muda também a configuração. E outro detalhe, Ale, o Sport Recife correu demais contra o Cruzeiro no fim de semana. Ontem parecia de tanque mais vazio. Aliás, perdeu o jogador, o Johan, lesionado com pouquíssimos minutos. Ale, boa tarde. Muito boa tarde, viu, Tiagão? Meus companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É isso aí. Eu acho que o Sport pagou um preço por ter se desgastado demais no domingo à noite. A gente tava lá no Mineirão e viu, né, o quanto eles se esforçaram e naturalmente a perna fica pesada para todo mundo isso, e as coisas deram muito certo pro Atlético, né, em termos de estratégia de jogo, porque quando o Vitor Hugo, que está muito bem, obrigado, faz o gol com 8 minutos, o Sport tem que sair para jogar, né? Tem que marcar mais em cima, tem que se expor mais, e era tudo que esse time do Galo que o Sampaoli montou esperava, né? Porque colocou dois jogadores de muita velocidade no ataque, o Rony e o Dudu, tinha o Scarpa para fazer as ligações ali pelo lado direito, o Bernard, que está melhorando muito sensivelmente, também podia fazer essa armação, assim como o Arana pelo lado esquerdo, que também evoluiu. Então as coisas só não foram perfeitas para o Atlético por causa dos desfalques, dos cartões, das lesões, pensando na sequência da temporada e principalmente no próximo jogo, que é o Clássico. Mas o importante, como disse o João, foram os 3 pontos, se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento e aos poucos ganhar confiança e tranquilidade para terminar bem a temporada, que é ficar bem distante da zona do rebaixamento, já está nesse momento, e brigar pelo título da Sul-Americana. Pois é, uma dor de cabeça para o Sampaoli. O Alê frisava bem ontem, até ainda na jornada esportiva, que só não foi uma noite perfeita ali de satisfação com o resultado e de alívio por causa desses desfalques. Depois, mais no tardar, veio ainda a notícia do Ivan Roman, né, com essa fratura na mão. O Sampaoli vai ter problemas porque também tem a questão do Júnior Alonso, que está lá do outro lado, né, do continente, assim como o Brasil. O Paraguai vai jogar com a Coreia do Sul e com o Japão, provavelmente não chega. O Juan Tressoldi, ele jogou ontem, entrou no lugar do Lianco. Acho que nitidamente está sem ritmo de jogo, sem confiança, vem de um período de inatividade. Acho que até o pênalti ali numa inocência, num lance bobo, prova muito disso. Vai ter que ir inevitavelmente para um jogo muito pesado. Talvez o que ajude de alguma forma o Sampaoli na montagem dessa defesa é o fato do Saravia ter voltado, e para mim ontem fez um jogo muito bom. É um cara acostumado nessa dinâmica de jogar ali com 3 zagueiros, né? Ele pode de alguma forma complementar com alguém da base. Não é o cenário ideal para um clássico, mas é o que o Atlético terá à disposição. Mas mais do que pensar só na linha defensiva, o Sampaoli vai ter que pensar no time como um grupo ali capaz de marcar, né? Então não me surpreenderia se para o clássico talvez ele mexesse um pouquinho até no esquema para colocar jogadores de maior poder de marcação, jogadores que correm mais, que brigam mais, que têm mais capacidade de percorrer, né, longas distâncias no campo, ocupar os espaços, talvez reforçar esse meio campo. Ele vem jogando só com 2 volantes ali, né? Não vai ter o Franco novamente, mas talvez ele possa encontrar uma alternativa. Mas pode ser que algumas peças até que se destacaram nesse jogo contra o Sport, como o Dudu, que para mim foi muito bem ali pela esquerda, como o próprio Bernard, que vem ganhando confiança e sequência. Talvez algum deles, que são jogadores mais técnicos, tenham que ser sacrificados para ter um time com mais poder de recomposição para compensar as ausências lá na zaga. Boa, Nath Fiuza. Eu vou chamar o Cláudio Rezende para atualizar essa situação. Cláudio, qual é o cenário de momento, né? O dia seguinte de alegria, evidentemente, pela vitória do Galo. O Galo ganhou e bem depois de um bom tempo, mas fica a preocupação daqui uma semana, né? São 6 dias, clássico na próxima quarta-feira na Arena MRV, e o Sampaoli com muitos problemas, hein, Rezendão? Alô, Thiago Reis no Galo. O alívio após esta vitória importante, se distancia da zona do rebaixamento. E agora o Sampaoli já começa a pensar no clássico da próxima quarta-feira, dia 15, na Arena MRV. E muitos problemas defensivos. O Galo tem apenas o zagueiro Juan, que estreou ontem, disponível para enfrentar o Cruzeiro. Lianco passando por exames para saber como que está a lesão aí no tendão de Aquiles. Tem o Vitor Hugo suspenso com o 3º cartão amarelo. Alonso não vai chegar a tempo para esse jogo do outro lado do mundo. Faz um amistoso com a seleção do Paraguai diante da Coreia do Sul um dia antes.
e o Ivan Roman, que, de acordo com a informação que vem do Chile, está cortado da seleção por causa de uma fratura na mão esquerda. Além desses desfalques da defesa, o volante Alan Franco estará servindo a seleção do Equador e o Igor Gomes, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Vai ser um quebra-cabeça para o Sampaoli montar o Galo para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira, viu, Thiago? O Atlético já ia ficar na Série B. É verdade. O Thiago Tragédia. Bem lembrado. Tá batizando o Thiago Tragédia? Tragédia, porque ele falou, o Atlético vai perder e amanhã já tá na Série B. Falou isso aqui em alto montão. O corte tá feito. O corte tá feito. Cara, você disse, o Atlético, se não vencer, já vai estar na Série B. Mas venceu de 3. Agora você vai começar. Eu só tô esperando você criticar o Atlético. Só tô esperando você criticar o Atlético. Breno, não tô entendendo. O que eu disse ontem que você falou? Você falou que se o Atlético não vencesse, quer dizer, a tragédia, você tava esperando a tragédia. Você veio pra cá preparado. Você tava esperando esse dia hoje. Você queria isso, mas não vai acontecer. O torcedor do Atlético está aliviado. Está aliviado e o Thiago está decepcionado. Tenho certeza. Porque ele queria ter hoje o palco para ele poder ficar aqui hoje falando da Série B, está tudo configurando. Gente, eu não ia contar, não. Ele já tinha feito até um lençolzinho ali de Série B e tinha pedido pro Thiago Comédia entrar fantasiado de Série B para poder fazer aqui um teatrinho. Eu entreguei. Tá, eu não sei o que responder, cara. Resposta, foi citado. Eu não sei nem o que falar. O Breno tá viciado em mentir, velho. Mentir? É impressionante. Mentir? O Breno é simplesmente viciado em contar mentira. Mentir? Porque ou de criar um universo paralelo, né? Eu não tinha agora pensado... você arrumou alto advogado. Não, mas essa, Breno. Ele não falou isso. É só olhar nos bastidores. Eu não tinha pensado nessa ideia. Ele falou que se o Atlético perdesse ia pra Série B. Mas o Atlético perdeu? A colocação dele. Se o Atlético perder pro Sport dentro de casa, não foi caos, não. Ele falou que se o Atlético perder, eu falei, foi desse jeito, foi não, Breno, porque eu fiz o corte. Falei, eu tenho o corte. Se o Atlético perder, ele vai pra Série B. Falou. O Atlético não ganhou? Por causa de mental. Não. Você vai defender. O Atlético não ganhou, meu filho. Falando ali que ele falou. O Atlético ganhou ou perdeu ontem? Não, ganhou e eu tô falando que você tá decepcionado. Você tá me cobrando de um negócio que não aconteceu. Só isso. No final, loucura, cara. É loucura, não. De uma coisa que não aconteceu. Se o Atlético perder, eu tô passando ele vai pra Série B. O Atlético foi e ganhou. Eu tô passando pro público. O Thiago falou. Eu tô passando pro público que você chegou aqui hoje todo cabisbaixo, porque você tinha preparado todo um cinema. Na verdade, eu cheguei cabisbaixo porque eu estava celebrando demais essa vitória do Atlético contra o grandíssimo Sport ontem lá no Vila Circos. É isso. Então eu não consegui. Mas ganhou do Corinthians, tirou ponto do Fluminense. Não falei nada. Eu falei que é o grandíssimo Sport, campeão brasileiro. Tô só te lembrando. Só isso, não estou desmerecendo. Mas é o Lanterna, não, é o Lanterna. Eu não estou desmerecendo a vitória do Atlético. Eu assisti a Sport e Cruzeiro no domingo, no Mineirão, e eu honestamente fiquei surpreso com a forma como esse time jogou. O time é muito bom. Assim, Breno, eu não estou entendendo o motivo da sua provocação comigo. Não tô mesmo, cara. Eu tô. Tá rindo por quê, irmão? Dormiu com o bolo? Tô louco, cara. O Valu do meu lado. O Valu. O homem que não sabe desculpas pra você por causa do Vou mostrar as mensagens que eu ele tá recebi morrendo de rir aqui, que ele também não conseguiu entender, cara. Ninguém entendeu, velho. O Breno surtou do nada. Só algumas constatações aqui. Algumas constatações, né? O Everson, o maior goleiro da história do Atlético, pode fazer uma estátua que esse homem é maravilhoso. O maior goleiro da história do Atlético, na minha opinião. Quem pensa o contrário, parabéns para quem pensa, tá tudo certo, não vamos brigar por causa disso. O Saravia é titular absoluto. Né? Você viu ontem que o Natanael realmente é inferior mesmo, então o Saravia jogou 90 minutos ontem. Quem está dizendo que o Saravia é o novo Carlos Alberto Torres, né? Mas eu estou dizendo que o Saravia é titular absoluto. Esse era bom, hein? Por ali. Carlos Nossa Alberto senhora, Torres. você tá louco. Ali deitado. O Vitor Hugo, né? O Galante já lembrou, peço desculpas aqui aos colegas, eu avisei. Né? Não queria ter razão não, mas acabei tendo. Eles ficam incomodados toda vez que eu falo disso, mas eles falavam, tiravam sarro da minha cara todos os dias, quando não estava do ponto que está, né? Mas eu fui o único que pediu desculpa. Não, o Thiago Fernandes também. SFJ. Dois ainda não pediram. Então, para vocês, CFJ. só CFJ. O que significa isso? Chega, farda e joga. O André tá aqui, CFG, pô, não é joga, é com J, André. Então fica goga. Então é o seguinte, eu não queria ter razão, mas eu acabei tendo, né? Outra que eu não queria ter razão, mas eu acabei tendo. O Dudu. O Dudu ontem entrou e jogou o jogo, cara.
O Dudu, tecnicamente, eu nem discuto. Agora, dele tá pistola porque tá no banco, tem que ficar. Tem um monte de jogador que tá. Pergunta se o Hulk ficou feliz ontem, ficar no banco. Não ficou. Mas vocês viram que quando ele alterou, o time teve uma queda. E a queda foi de quê mesmo? Teve uma queda física, gente. Os caras saíram do banco, descansados, o Sport estava rasgado, porque jogou contra o Cruzeiro no final de semana, e ainda assim eles cresceram depois das alterações. Por quê? Porque o time perdeu a questão que sobrou no início do jogo. Não estou inventando nada não, tá claro para quem viu o jogo ali, ué. Tá claro para quem viu o jogo, sabe? Então agora, a sequência aí, eu não sei o que ele vai arrumar. Ele vai ter que mexer no time todo de novo contra o Cruzeiro. Não sei se ele vai colocar o Dudu de novo, não sei se ele vai colocar essa frente mais rápida, mais ligeira, não sei. Ele vai contar com os 4 da frente estarão disponíveis para o Clássico. Vai repetir? Sabe, você apostaria 1 centavo que ele vai repetir? Repetir a linha de frente de ontem? Eu acho que repete. Pro Clássico? Pro Clássico, eu acho que repete. Eu acho que o que ele tem assegurado, eu acho que ele não vai mexer muito. Eu acho que ele vai usar o tempo que ele tem até o Clássico para tentar organizar da melhor forma o sistema defensivo. Que hoje a grande preocupação do Atlético é o sistema defensivo. E o pior é quem você vai enfrentar. É um time que tem hoje o melhor atacante do Campeonato Brasileiro, tem 15 gols marcados. Você tem o Matheus Pereira, que ele é... Oi, Breno. Não, tô só olhando pro Breno. Não, Breno, eu até falei Breno. É o Thiago. Você tem o Matheus Pereira, né, que está vivendo uma fase maravilhosa. Então, como que você vai armar esse time defensivamente? Então, se você pensar no ataque e mexer ainda mais nesse ataque, você encontrou aqueles jogadores ali, os 3 da linha de frente do ataque. Foi o que funcionou contra o Sport? Fica. Porque ele vai ter que pensar quem vai substituir o Igor Gomes no meio campo. Menino. Então, aí você tem que armar o time com o Menino e com o Fausto para pegar e tentar anular o jogador de criação do Cruzeiro. Aí você tem a sua defesa, você não vai ter nenhum dos que vinham jogando normalmente. E agora você vai ter o Juan, que você tem que elaborar um plano para o Juan marcar o principal atacante do Campeonato Brasileiro, que é o Caio Jorge. Então tá vendo tanto de coisa que o Sampaoli tem que pensar. E outra, será que ele vai colocar o Arana na função que foi exercida ontem? Porque ontem ele não fazia só o lateral, ele aparecia mais centralizado. Sim. Tanto é que várias jogadas, o próprio gol que ele fez é de um jogador que está pisando dentro da área e vindo mais centralizado no meio campo. Então, tudo isso ele vai ter que pensar. Então, HG, respondendo a sua pergunta, do ataque, hoje eu acho que não é a preocupação. Ela passa, porque o Rony saiu com uma também. Sentindo dores, né? Sentindo edema no adutor. Então, ele já tem alguns problemas, mas o Rony dando positivo, o departamento médico dando positivo, ele vai esquecer as funções ofensivas para pensar em como preencher essa defesa do Atlético hoje. Eu falei ontem, não sei se você concorda, você estava no estádio ontem, né? A visão de quem está no estádio é diferente. Falou mesmo. Eu disse ontem que... Falei o quê? Que o Atlético seria campeão brasileiro, depois falou, tô brincando. Tem que falar que tá brincando, porque a turma leva muito a sério. O Arana ajudou na construção do placar fazendo um gol, mas eu achei que o Arana teve um jogo absolutamente normal. Teve uma melhora considerável. O gol ajudou na construção, mas eu achei que ele continuou falhando, principalmente naquilo que se espera. Você não acha que falhou menos, não, HG? Então, é isso que eu estou dizendo. Ele teve vamos falar de discreta melhora, embora tenha gente aqui que não entenda o que é discreta melhora. Né? Não, só não concorda. Mas longe ainda daquele Arana que a gente espera dele. O problema do Arana, para mim, tem sido na questão defensiva. Continua sendo um problema. O Arana jogar por dentro, mais avançado, fazer um cruzamento na cabeça de um atacante, finalizar como finalizou ontem, fez o gol, desabafou com razão, assumiu que estava mal. Acho até que foi para você, né? Outras oportunidades. Já tinha falado, assumiu que estava mal e tal, e ele já tinha falado em outras oportunidades e tal. Só que o grande problema contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, na sequência do Brasileiro, é a peça defensiva, inclusive, que ele faz parte e está com dificuldade para entregar. E, além disso, quando você olha para a defesa que o Atlético vai ter pelos próximos jogos, quer dizer, vamos falar do Clássico, né, que é o próximo, você tem um zagueiro que estreou ontem, você não tem mais ninguém.
Fala pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que nós jogarmos uma notícia do Galo, você será avisado, beleza? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais o canal. Quero agradecer a todos por tudo, sejam muito bem-vindos, tamo junto, valeu!